Dois. Pronto, mas para o que é, eu vou falando. Malta, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui. Nós lançámos o moto, a festa não é nossa, a festa é da comunidade, a festa é das associações, a festa é de todos. Alguém teve que acender a faísca, fomos nós, mas os testados, e aí... Opa, eu aproveito até já para agradecer, enquanto ele está ali, agradecer à Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo por nos apoiar. Agradecer aos Seguros Carvalho também por nos ajudar. Ao nosso mecenas que quis ficar anónimo e é dessas pessoas que nós precisamos, é de mecenas, pessoas que nos ajudem. Muito obrigado a todos. Está aqui muito trabalho, parece que é uma coisa simples, mas está aqui muito trabalho. O pessoal está ali, está todo aqui para ajudar. O pessoal da GEM vem para ajudar. O Miguel está para ajudar, o Rajão está para ajudar. Pá, uma salva de palmas para nós todos, por favor, obrigado. E uma salva de palmas para vocês também. Bem, não demorando mais tempo, dou aqui início a esta conversa. Uma conversa entre todos. Eles é que estão aqui, mas isto é entre todos. À minha direita temos aqui o nosso grande amigo e camarada Hugo Rajão, aqui de Vila das Aves. Investigador em Ciência Política. São Tomé de Negrelos. Tudo. E à sua esquerda temos aqui o nosso amigo Miguel Faria, diretamente de Braga, doutorando em Ciência Política, em Relações Internacionais, faz um pouco de tudo, é podcaster, joga basquete, tudo. Pá, espero que gostem da conversa, que interajam. Pronto, é isso. Pronto. Obrigado a todos. Divirtam-se. Tranquilo. Tá bem. Sim, opa, eu depois de vinho verde digo coisas, se calhar que não... Ele vem de Braga também, vinho verde. Não... Então, boa tarde a todos. Quem é que daqui nasceu antes do 25 de Abril? O meu pai levantou a mão um bocado envergonhado. Muito bem. Então, eu trouxe uma cábula que partilhei com o Miguel e uma pequena introdução e depois damos início à conversa. Onde estavas no 25 de Abril? Era uma pergunta repetida até a exaustão pelo jornalista Batista Bastos nas suas entrevistas. Esta pergunta tinha um duplo propósito. Por um lado, de convocar uma certa nostalgia revolucionária, por outro, tentar fazer um ajuste de contas com o passado, procurando na biografia de cada entrevistado se ele à data estava do lado certo da barricada, ou seja, se era democrata ou fascista, se era revolucionário ou reacionário. Na década de 90, mais propriamente em 1997, ano em que eu fui para a escola primária, Hermano José, o humorista, estreava o programa Hermano Enciclopédia na RTP1. E neste programa o Batista Bastos aparecia satirizado na personagem do artista Bastos. Eram os anos 90 e longe ia o período revolucionário e ainda mais longe ia o Estado Novo. Portugal era uma democracia ocidental, com um Estado Social moderno, completamente integrado na Europa e com uma esperança de primeiro mundo. Havia um frenesim consumista, toda a gente achava que estava no pelotão da frente e um evento que espelhava isso mesmo era a Expo 98 que aí vinha. E, portanto, perante isto, o linguajar do Batista Bastos parecia um bocado anacrónico, obsoleto. E, portanto, ele era facilmente satirizável. Porém, neste mesmo programa, ao mesmo tempo que Hermano José, que a sua habilidade nos dava o artista Bastos, também nos dava uma outra personagem, que era a Diácono Remédios. Desta vez um saudosista do Estado Novo, revanchista, puritano, beato, e como todos os beatos, hipócrita, porque debaixo daquela moral e bons costumes estava escondida uma perversão enorme. Mas o Diácono Remédios era a metáfora perfeita da sociedade portuguesa daquela época. Por um lado, um país que se quer lançar para o futuro, quer ser um país de primeiro mundo, mas ao mesmo tempo com dificuldade de largar o germen salazarista, que de vez em quando vai aparecendo por aí. E um exemplo disso mesmo é a própria Expo 98, porque por um lado é um evento para celebrar um país moderno, progressista, mas o tema é precisamente os oceanos e os descobrimentos, ou seja, parece que é
estamos sempre nisto. Parece que nos queremos lançar para o futuro, mas alavancado num período saudosista qualquer em que as práticas nem sempre eram as melhores. Portanto, Remédios era esta metáfora. E mostra-nos que nós até hoje temos este germen salazarista que está entre nós. É como se Salazar tivesse caído da cadeira, mas deixado em nós alguns dos seus atos reflexos. Mas este espírito salazarento de vez em quando aparece entre nós. Apareceu o próprio Herman quando tentou fazer uma sátira à Última Ceia, em que foi praticamente censurado, já em período democrático. Reapareceu durante a crise de 2011, 2012, com uma narrativa que reduziu uma crise macroeconómica, uma crise do capitalismo financeiro, a uma espécie de moral individual em que divide despesistas de um lado, despesistas ociosos do outro e do outro lado os poupados, havendo um elogio à pobreza que se calhar já não se via desde o Estado Novo. Poupados e empreendedores. Empreendedores, é verdade. Íamos todos criar a nova Google. Depois acabámos a vender hambúrgueres artesanais, mas pronto. Mas até hoje eu acho que nunca ninguém soube explorar tão bem. Eu sei que a nova extrema-direita não é um fenómeno português, mas também o fascismo do passado não era um fenómeno exclusivamente português, mas temos a nossa versão e também temos a nova versão da nova extrema-direita. Acho que nunca ninguém soube explorar tão bem para mal dos nossos pecados. Aqui o pecado é uma palavra que não é dita por acaso. Também este germen salazarista latente na sociedade como o André Ventura. E é incontornável não falar dele. É o rosto da oposição neste momento. E o próprio governo tem algumas dificuldades em ter uma narrativa alternativa a esta oposição que o André Ventura faz. E portanto, e o André Ventura refere-se muitas vezes ao período, a estes 52 anos, como os 50 anos disto, então pejorativo, negando todas as conquistas que tivemos, em que todos usufruímos, incluído o próprio, quer suplantar e quer substituir tudo o que conquistamos, a Revolução de Abril, por uma Quarta República, e diz mesmo que quer corrigir os supostos excessos da nossa democracia com Três Salazares. E portanto eu começo aqui a conversa a perguntar ao Miguel se ele fala em 50 anos disto, mas afinal 50 anos de quê? Essa é uma pergunta muito ampla e obrigado pela introdução, Hugo. Desde já acho que foi uma introdução muito boa. Eu pedi uma salva de palmas para o Hugo. Pá. Isto é assim logo para te passar assim, a manteigar um bocadinho, estás a perceber? Epá, foram 50 anos de muitas vitórias, mas também de muitos recuos. Eu gostava só de começar por dizer que nós, no dia 25 de abril de 1974, pusemos, entre outras coisas, fim a um regime que sim era corrupto e sim dava de mamar a meia dúzia de famílias, como os Melo, Champalimau, Espírito Santo, que basicamente viviam do regime, sobreviviam do regime, sobreviviam da exploração do trabalho, sobreviviam da criação de ilhas para trabalhadores em lugares como o Porto. Algumas dessas ilhas ainda existem. Sobreviviam do trabalho infantil, sobreviviam no fundo daquilo que foi o Estatuto Nacional do Trabalho, também sobreviviam daquilo que foi a lei do condicionamento industrial que lhes permitia terem monopólios em certas áreas. No fundo sobreviviam de um regime que os alimentava e os engordava. E o certo é que André Ventura é uma cria desses mesmos derrotados do 25 de Abril, que no entanto depois acabaram por recuperar o seu património. E nós sabemos que André Ventura e o Chega são financiados, isto é abertamente conhecido, por Champalimau, por alguns elementos do ex-Banco Espírito Santo, pelos Melo, etc. E, portanto, no fundo, são os saudosistas do Estado Novo que estão ciosos do seu privilégio a financiarem um gajo que diz que é a favor do povo, mas em boa verdade dá de mamar e quer dar de mamar ainda mais a essas famílias que oprimiram o povo. Ora, o 25 de Abril foi, e particularmente aquele período a que nós chamamos o PREC, um período bastante contraditório, com avanços e recuos, mas foi um período que nos permitiu ter o Serviço Nacional de Saúde, permitiu-nos ter direitos laborais como nós hoje temos,
Permitiu-nos, por exemplo, ter o 13º mês, permitiu-nos ter efetivamente um subsídio de desemprego. Ou seja, há um conjunto de direitos sociais que não são apenas outorgados pelo governo. Efetivamente houve luta social para que esses direitos fossem conseguidos. E esse período do 25 de Abril hoje em dia, esse período que foi a Revolução, e uma revolução é sempre contraditória, uma revolução ainda por cima de pessoas que estavam a ser acossadas pelo regime, vai ter sempre excessos. Essa revolução foi algo que efetivamente nos garantiu o que nós temos hoje. E obviamente que é uma revolução que as pessoas... Este é um ponto muito importante. Estamos a falar de mães que perderam os filhos numa guerra colonial. Estamos a falar de um país que estava completamente atrasado, também por causa da guerra colonial, só para vocês terem uma noção. Em média, 40% do orçamento de Estado ia para a guerra colonial, não obstante teve picos em que 50% do orçamento de Estado foi para a guerra colonial. Tivemos 10 mil pessoas mortas, ou melhor, 10 mil soldados mortos. Tivemos 200 mil feridos e estropiados. Pessoas que ficaram completamente incapacitadas. E que muitas pessoas... Eu sei de uma história de um senhor que... Ele foi para a guerra, ficou sem todos os membros do corpo, todos os membros, ficou sem pernas, ficou sem braços. Os pais pensavam que ele tinha morrido, fez-se um funeral. Mais tarde eles foram visitar o hospital de São João por causa de alguma razão e ouviram uma voz e reconheceram que era a voz do filho. Ora, era o filho que estava no hospital de São João há muitos anos, basicamente a residir em treinamento, e perceberam que ele era o meu filho, o gajo que nós tínhamos, para o qual nós tínhamos feito um funeral. As pessoas, obviamente, que se sentindo-se oprimidas por aquele regime, depois, quando tiveram um momento de liberdade, fizeram muita coisa, ocuparam fábricas, criaram associações de moradores, criaram associações culturais, e essa efervescência garantiu-nos muitos direitos. É uma coisa que nós não podemos ignorar. E sim, houve excessos, e sim, houve violência. É perfeitamente natural, é um período revolucionário. Está fadado a acontecer. É óbvio que os oprimidos vão se revoltar contra os opressores e provavelmente vão construir e criar meios que muitas vezes são excessivos. Mas hoje em dia o que nós temos é uma figura como André Ventura a tentar comparar 48 anos de ditadura com pessoas a ir para o Tarrafal, com pessoas a ir presas por causa da sua opinião política, com pessoas a experimentarem todos os tipos de tortura que vocês possam imaginar. Muitas vezes violações às mãos da PIDE, querem comparar isso, não é, com 2 anos que foi aquele período, o processo revolucionário em curso. Então nós conseguimos muita coisa no 25 de Abril, conseguimos uma Constituição que nos consagra como uma democracia, ainda que com as suas limitações, conseguimos um Estado social parecido com aquilo que temos na Europa Ocidental, e isso devemos não aos saudosistas do Estado Novo, mas ao 25 de Abril. Muito obrigado, Miguel. Sim, tu acabaste por tocar no PREC. Eu quase fiz uma aposta comigo próprio. Quando é que íamos abordar o PREC? Começámos logo por aí. O PREC obviamente é uma fase sensível e as interpretações são sempre sensíveis. Mas eu acho que há uma falácia que a direita, ou quase toda a direita faz ao avaliar o PREC, que é pressupor que já estavam instalados os mecanismos democráticos que permitem equilibrar interesses e desempatar impasses e coisas assim, numa altura em que estávamos a criá-los. E obviamente as revoluções, os trajetos que as revoluções fazem são muito incertas e às vezes vão para caminhos complicados. Podia ter-se dado uma guerra civil, não se deu. Ou seja, obviamente há interesse em disputa, e há um extremar desses interesses, e acho que felizmente a democracia portuguesa soube reequilibrar. Nós, claro, podemos fazer dependendo do ponto em que nós estamos, podemos ter uma interpretação a achar que o nosso interesse devia ter maior peso do que o que teve nesse processo, mas de facto é um processo em que se equilibrou, em que a decisão eleitoral que constituiu a Assembleia Constituinte foi respeitada e que o período pré que tem, como tu disseste, tem tradução constitucional. Uma outra falácia que se faz quando se tenta revisitar o 25 de Novembro
há uma contradição aqui. Portanto, têm de escolher uma duas narrativas. Ou a nossa Constituição é um perigo socialista, ou ganharam a Revolução no 25 de Novembro. Uma coisa não casa com a outra. Se de facto eles derrotaram a esquerda no 25 de Novembro, a nossa Constituição não pode ser socialista, portanto, porque a nossa Constituição tinha então de traduzir essa vitória. Se a nossa Constituição é tão progressiva, tão progressista nos direitos sociais, se, como disseste, está tão em linha com o modelo social europeu da altura, numa altura em que as outras sociedades europeias já começavam um caminho de inflexão no próprio Estado Social. Sim. Nós criamos um bocado um Estado Social em contracorrente. Quase todas as sociedades da Europa criaram um Estado Social no pós-guerra e nós... como é que é? Já foi no pós-Pinochet. Orgulhosamente sós não beneficiámos nada disso. Foi pós-Pinochet. Em 73 dá-se a crise de petróleo. Da OPEP, é verdade. Os partidos socialistas e sociais-democratas e trabalhistas começam a inverter a sua retórica e em muitos casos, a capitular a capitular perante a nova narrativa neoliberal que aí vinha. E nós conseguimos isso. E a nossa Constituição traduz isso, traduz um equilíbrio de interesse que se conseguiu depois de um período em que de facto se extremou e se calhar há coisas que se fez menos boas, evidente, mas acho que apesar de tudo, e em Portugal acho que havia uma maturidade perante, eu aí tenho de elogiar os líderes políticos que construíram a nossa democracia, e aqui elogio da esquerda à direita, que tiveram essa maturidade de virar a página, de perceber que um período revolucionário é um período conturbado, e viramos a página, construímos uma democracia, estamos orgulhosos dela. E alguém como a André Ventura vem tentar minar esse consenso, esse virar de página. E pronto, não sei se queres dizer mais algo. Sabes quem é que eu acho que devia ter debatido com o André Ventura ao invés do Pacheco Pereira? Talvez o Vasco Lourenço. Talvez o Vasco Lourenço. Porque, repara, figuras como o André Ventura não foram vitoriosas do 25 de Novembro. Não foram de todo. Os vitoriosos do 25 de Novembro foram o Grupo dos Nove, Melo Antunes, o Vasco Lourenço, mas particularmente o Melo Antunes, que foi o que redigiu o documento dos Nove, que inclusivamente falava de construir o socialismo e, portanto, as pessoas que venceram o 25 de Novembro falavam de construir o socialismo, ainda que alinhados com o caminho eleitoral, o caminho E eleitoralista. na Constituição de 76, desculpa interromper, as nacionalizações eram dadas como irreversíveis. E eram dadas como irreversíveis, mas depois tivemos as revisões constitucionais, pronto, enfim. Portanto, eu acho que o Vasco Lourenço devia ter debatido com ele, mas de facto pessoas como o André Ventura não foram os vitoriosos daquele processo. Aliás, mesmo figuras como o Jaime Neves, nós não podemos dizer que foram vitoriosos naquele processo, porque em boa verdade o que acontece é que no dia 26 de novembro o Jaime Neves tenta ilegalizar, por exemplo, o PCP e não consegue. Sim, o Jaime Neves tenta um golpe constitucional. E o Jaime Neves tentou. Porque houve as primeiras eleições livres, elegeram uma Assembleia Constituinte em que o PC ficou em terceiro. Exato. E acho que há mais uma força de esquerda a UDP. A UDP. E o Jaime Neves, no dia 26 de novembro, digamos assim, em termos metafóricos, tenta rasgar essas eleições. E por cima dessas eleições, porque ele ao querer legalizar os partidos de esquerda, o que está a dizer é as primeiras eleições livres que o país teve não contam para nada, porque nós vamos decidir por decreto que estes partidos que foram eleitos, que têm um assento na Assembleia Constituinte e estão legitimados para construir uma Constituição, não têm voto na matéria. E portanto, espanta-me. Pediram-nos para não falar muito dos partidos, não é? Espanta-me que um partido que se diz liberal, agora estou a virar para o outro, que se diga liberal, tenha a cara de Jaime Neves nos seus cartazes a celebrar o 25 de novembro, porque é a coisa mais iliberal que há. Nas primeiras eleições livres, alguém olhar para eles e dizer não, estes partidos foram eleitos, vão ser legalizados. Mais valia terem logo a cara do Spínola, não era? Com o risco de uma guerra civil. Que não sim, exatamente. E nós sabemos também que o Jaime Neves e outras figuras, não é, tiveram ali ligados de alguma forma com aqueles amotinados do MDLP que até fugiram para a Espanha após o 11 de março. Sim.
Ok, fala-se muito do 25 de novembro. Eu já disse, se a malta quer celebrar o 25 de novembro, que celebra à vontade, mas eu dou uma oportunidade de, por exemplo, celebrar o 11 de março, que foi uma tentativa de golpe de Estado pelo Spínola, que ele já tinha tentado dar um golpe de Estado no 28 de setembro, com aquela tentativa de evocar poderes de Estado de exceção, basicamente. Quer dizer, nós tivemos duas tentativas, pelo Parecia menos... uma solução, não sei se concordo, não sei, que é sempre pensar em contrafactuais, mas parecia-me que o Spínola queria uma solução, que estava mais interessado numa solução à chilena do que propriamente uma democracia. Sim, e este é um ponto muito importante. Na altura falava-se, houve conversações entre os franquistas, por exemplo, e entre o Kissinger, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós aqui, durante o processo revolucionário, tivemos um senhor que pertencia ao Departamento de Estado americano, que era o Frank Carlucci. E o Frank Carlucci, no fundo, era o garante dos interesses dos Estados Unidos em Portugal durante aquele processo, para impedir que Portugal se tornasse comunista. Não é? Eles achavam que Portugal ia se tornar comunista. Aliás, até houve uma capa do Times que tinha o Otelo, que tinha o Vasconcelos, etc. Pronto, e o que acontece é que o Frank Carlucci chegou a discutir, por exemplo, com o Nixon e com o Kissinger e até com os franquistas a possibilidade de se dar em Portugal uma golpada a Pinochet durante o governo, nesta altura era o quarto governo provisório do Vasconcelos, dar-se uma golpada e fazer do Vasconcelos o Salvador Allende e possivelmente o Spínola, que era apreciado pelo MDLP, mas também era apreciado por elementos da ELP, o novo Pinochet. Entretanto, obviamente, isto é curioso, até foram os franquistas que disseram não, se calhar isso vai correr mal. Quando os franquistas dizem que vai correr mal, os americanos... A posição nos Estados Unidos varia muito. Varia muito, sim. Porque também, eu, a preparar um bocado esta conversa, gostei um bocado... Houve uma conferência, não sei em que ano foi, em Haifa, em Haia. Exatamente. Em que o próprio Brezhnev estava preocupado com uma viragem muito à esquerda em Portugal. Sim. Porque havia quase... Foi um período em que a Guerra Fria estava a arrefecer. Uhum. E havia quase um tratado de Tordesilhas entre a União Soviética e os Estados Unidos. A costa atlântica, a parte ocidental é a vossa, a parte leste da Europa é a nossa. Exatamente. E no extremo ocidental, haver... Um país a virar tanto à esquerda podia ser prejudicial até para a própria diplomacia soviética. Sim, exatamente. Era quase como que uma divisão e a União Soviética não queria Portugal na época. Não queria precisamente por causa desses acordos de Haia. Era precisamente por causa disso. Mas a posição dos Estados Unidos vai variando e a União Soviética também. Sim, mas a posição dos Estados Unidos vai variando em Portugal, variou também na Indonésia. Antes, existem uns Estados Unidos em relação à Indonésia antes da morte do Kennedy e depois da morte do Kennedy. Quando o vice-presidente ele assume, muda completamente e é nesse momento que há o golpe do Suharto, é nesse momento que o PKI... Há milhões de mortes do PKI, basicamente. Ou seja, de facto... Nunca houve verdadeiramente o risco de nós termos necessariamente um regime satélite da União Soviética em Portugal, porque em boa verdade a União Soviética não tinha o interesse... E até a própria esquerda portuguesa não é um bloco homogéneo. Não, de todo. Quer dizer, e o PCP... a esquerda militar e a esquerda civil não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, a partidária popular não era a mesma coisa. E o PCP odiava os partidos à sua esquerda e os partidos à sua esquerda odiavam o PCP, partidos e movimentos, portanto a esquerda estava se calhar mais dividida do que aquela divisão clássica entre esquerda e direita. Sim. Sim, perguntas, sugestões. Vai, não. Malta, quem quiser fazer umas perguntas, até... Não, ainda vamos falar mais. Isto é uma coisa dinâmica, estão à vontade para perguntar. Queria só perguntar se acham que é possível haver revolução sem violência e se a violência é um direito do oprimido, neste caso. Essa é uma pergunta. Queres começar tu ou começo eu? Se é possível, em teoria é. É difícil. E acho que, apesar de tudo, a democracia, a Revolução Portuguesa... Ok, houve violência e as vítimas da violência, se me ouvirem a dizer que não houve violência, vão ficar muito chateadas.
Mas praticamente não houve-se, em termos relativos, se compararmos com outras revoluções, acho que até houve bastante maturidade e sorte, porque às vezes basta um acontecimento fortuito para desencadear uma... E podia ter acontecido. E podia ter acontecido. Os únicos mortos do 25 de Abril foram aqueles que se juntaram à frente da PIDE. Sim, foram mortos pela PIDE. Agora, a questão da legitimidade da luta armada e da desobediência civil é muito difícil. Se eu tivesse uma resposta, eu diria que quando a lei é injusta, nós podemos recorrer a meios que seriam injustos num contexto justo. Mas depois há sempre uma vagueza em definir o que é justo e o que é que não é justo. E muitas vezes quem recorre à luta armada acha que está a lutar contra uma lei injusta e portanto está legitimado a usá-la. O grande problema da luta armada, a grande dificuldade é como é que se controla todo o processo. E isso é o mais difícil. E quando... todo o poder, quando não é limitado, nós precisamos... Eu não gosto de uma visão essencialista nem moralista sobre o poder. A ideia de que a pessoa que tem a ideologia boa, se tomar o poder, vai fazer o bem. Porque nós construímos o bem, o mal, o justo e o injusto com o outro. Nós precisamos que o outro esteja em posição de nos dizer: isso que tu fizeste ofende, isso que tu fizeste é injusto, isso que tu fizeste provoca este dano. Se não se está numa situação em que sai sempre impune, acaba ele próprio por se convencer que está a ser justo quando não está. E pronto, eu já me desviei da... Não, tranquilo, não, estava muito bom, muito bom. Assim, se tu compreendes a violência como coação, efetivamente não é possível ter uma revolução sem essa violência. Ou seja, tu precisas de, pela força, obrigar o outro a abdicar de um conjunto de privilégios que tem. Obviamente, por exemplo, quando houve gente que se amotinou à frente da PIDE e a PIDE começou a disparar, eles tiveram de ser parados. Houve um oficial da PIDE que levou com um tiro na cabeça na altura. É o que é. Nós vamos pressupor que é assim, se nós estamos a alterar as estruturas de poder no momento, quem é o privilegiado por essas estruturas de poder vai reagir. E então o caminho da violência acaba por se tornar inevitável. E ela existiu no 25 de Abril. É claro que não é, por exemplo, comparável com uma Revolução Francesa. Nós não tivemos nenhum evento como a tomada da Bastilha, por exemplo. Tivemos alguns eventos não comparáveis com esse. Nós não tivemos necessariamente uma Revolução de Outubro em Portugal. E outras revoluções houve que não foram tão violentas como outras. Agora, quando nós estamos a tomar o poder de outrem, estamos a reorganizar o poder e as estruturas materiais da sociedade, é óbvio que isso é um processo de coação. Porque nós não chegamos lá, batemos à porta e dizemos assim: olha, nós temos aqui esta petição, gostava que o senhor deixasse o poder. Não estou a gostar muito de si, Marcelo Caetano. Podia ser. Isso não acontece. Sim. Isso não acontece. Mas eu acho que a forma, e se calhar nem toda a gente concorda comigo, concorda em quase tudo, mas eu acho que a forma como os capitães tratam o Marcelo Caetano, claro que é coação, ele foi obrigado a... Sim, mas fomos benevolentes. Eu acho que a forma como os capitães trataram o Marcelo Caetano dignifica a revolução. Eu também acho, sim. Ele não foi entregue às ruas, não foi torturado, ele saiu pela porta da frente numa Chaimite e mostra quase uma chapada da luva branca num sistema tão opressor. É verdade. Mas é curioso que tu falaste da questão de controlar o processo. E esse é um ponto curioso, porque às vezes o processo não é fácil de conter. Repara que os capitães emitiram um comunicado a pedir às pessoas para se manterem serenas. O que é que as pessoas fizeram? Vieram todas para a rua. E algumas começaram a ocupar fábricas. É isso que faz o 25 de Abril uma revolução popular, uma revolução de todos, e não apenas um golpe militar. Exatamente. Ou seja, não foi apenas um golpe militar, nem tampouco foi um golpe palaciano. Aquilo tornou-se uma revolução porque houve uma efervescência. E é isso que me deixa... Perdoem-me a expressão, e é isso que me deixa fodido. Com figuras que agora falam do PREC como o pior de todos os males ou como um processo que foi dirigido por cima, quando em boa verdade o que acontece é que nós temos pessoas que estavam a ser oprimidas durante anos, algumas que perderam filhos, a sair para as ruas e a dizer: agora é tudo nosso.
agora o meu patrão não me vai oprimir mais. E a politizarem-se às vezes em cima do joelho, a Claro. ler os primeiros livros na vida. Na vida, exatamente. Algumas pessoas que eram quase semi-analfabetas ou analfabetas funcionais. Sim, o analfabetismo nos anos 60 acho que estava nos 40%. Era por aí, sim, sim, sim. Uma coisa que eu não disse na introdução é que de facto nós temos alguns pontos em comum com o André Ventura, que nós nascemos depois de 25 de Abril. Nascemos num hospital público. É porque antes de 25 de Abril só 1 em 6 nascimentos é que tinham assistência médica. Somos 3 com ele, não é? Eu tenho mais uma, que eu fui para o hospital público com problemas no estômago como o André Ventura, estás a perceber? Portanto, ok, pronto. E nunca fomos torturados nem perseguidos pelas nossas opiniões políticas, portanto também temos alguns pontos em comum com ele. Pronto, era só isso. era só isso. Não. Sim. Isa. Anda aqui um bocadinho. Desculpem, eu não sei usar o microfone, acho que é assim. Pronto, eu apontei aqui, que há bocado tu disseste, é claro que os oprimidos vão revoltar contra os opressores, e vocês têm falado bastante nisso, mas eu sinto que existe um duplo padrão moral na forma como nós avaliamos a violência do oprimido contra o opressor e a violência estrutural do opressor. E como é que, sendo que vocês estudaram ciência política e presumo que consigam pensar mais sobre isto do que eu, há uma explicação. E depois tem uma segunda pergunta, que é: será que esta assimetria influencia as respostas que nós damos a certos eventos? Por exemplo, eu questiono-me muitas vezes se nós seríamos capazes de fazer um 25 de Abril hoje em dia, ou se nós não íamos sair à rua porque cá e tal é um bocado chato ser aquela figura politizada que está sempre de punho erguido e a dizer não sei o quê. Percebem? Não sei se foi clara. Não. Foi muito claro. Essa é a pergunta para milhões, basicamente. Queres que eu... Assim... Existe uma diferença entre a violência que é feita de forma proativa e a violência que é praticada de forma reativa. Ou seja, por exemplo, vamos chegar lá e se calhar isto agora vai ficar um bocado mais negro, não é? Mas, por exemplo, o que está a acontecer em Israel e a forma como os palestinianos reagiram não surge num vácuo. Obviamente que se nós tivermos, por exemplo, isto é uma coisa que não se conta, mas fala-se do 7 de outubro e do que o Hamas fez. E diz, os palestinianos agora estão a sofrer o facto de não terem se manifestado pacificamente. Bom, o que acontece é que os palestinianos muitas vezes manifestavam-se pacificamente e eram mortos e massacrados pelo Estado de Israel. E é obviamente, o 7 de outubro, nós podemos olhar para aquilo e dizer, bem, morreram pessoas que não deviam ter morrido, eu concordo, claro, a 100%. Mas será que o crime deve ser mais imputado àqueles que reagiram ou àqueles que efetivamente acabaram com todos os meios pacíficos para que realmente houvesse uma reação pacífica, não é? Então, eu acho que a pergunta não é tanto sobre uma duplicidade de critérios em relação à reação do oprimido, mas é mais, será que nós demos ao oprimido a capacidade para reagir de uma forma que não fosse violenta? E é claro que eu tendo a ser mais benevolente com a reação do oprimido do que com a violência do opressor, porque o opressor podia simplesmente não a praticar. Às vezes o oprimido pratica quando já não tem outro meio disponível para... Sim. Ok, era isso que queria dizer. Sim, o que nós estamos a ver hoje em dia é que está-se a popularizar na direita particularmente. Eu não queria partidarizar muita coisa, mas é inevitável porque isto está partidarizado. Está-se a popularizar na direita quase com uma ideia de que as pessoas não têm o direito de reagir a uma violência estrutural. E reagir a uma violência estrutural é a mesma coisa que efetivamente praticar essa violência estrutural. Não é a mesma coisa. Só que há um problema, é que muitas vezes o que acontece é que essa violência estrutural passa-se de uma forma invisível, passa-se de uma forma que já está normalizada e naturalizada e beneficia um conjunto da sociedade que depois de perder esses privilégios vai dizer, vocês foram mauzinhos connosco, então nós andávamos a chicotear-vos e tal durante 50 anos e vocês deram-nos um tiro, vocês são tão maus como nós. Não, desculpa, isso é uma parvoíce, isso é de quem come gelados com a testa, claro que não é. Claro que não é tão mau. Claro que não é equivalente. Agora, o que se deve fazer é tentar controlar o processo, obviamente, mas nem sempre é possível. As pessoas estão revoltadas. No 25 de Abril aconteceu isso. As pessoas vieram para a rua e começaram a fazer 30 por uma linha. Sim, e é difícil às vezes ver a fronteira, a questão da proporcionalidade e quando é que o oprimido deixa de ser oprimido para ser opressor. Mas eu acho que os próprios opressores
percebem a diferença entre ser oprimido e opressor. Não é à toa, quase todos os opressores tentam uma narrativa, uma justificação em que tentam inverter os papéis e colocar-se no papel da vítima. Nós ouvimos os opressores a dizer: nós estamos apenas a defender, a cometer atrocidades, estamos apenas a defender. Portanto, eu acho que se calhar não é muito fácil de conceptualizar, mas acho que intuitivamente até o opressor percebe a diferença. Não sei se queremos continuar neste tema, se queremos falar um bocado do Estado Social. Falamos do Estado Social, senão isto vai ser sempre sobre a Revolução. Portanto, tivemos a Revolução de Abril, tivemos a nossa Constituição de 76, depois tivemos as revisões constitucionais e hoje em dia vivemos naquilo que se chama um neoliberalismo, quando muito um neoliberalismo progressista. Com algumas ilhas que resistem, Exatamente. O trabalho está a tentar resistir. Nós criamos um Estado Social, criamos um SNS, a escola pública, a proteção social e alguns mecanismos de transferência de rendimento, redistribuição de rendimento, mais tímidos ou mais generosos. Tu falaste na questão do PREC, de uma série de coisas que só foi possível pelo PREC. Eu gostava de tocar na questão da habitação, que é um problema hoje. Durante o PREC, nós temos um plano de habitação pública, Exato. liderado por Nuno Portas. Nuno Portas, que é pai do Miguel e do Paulo Portas, que lidera o SAL, o projeto SAL. O SAL visava precisamente um plano de habitação pública, que é muito interessante o SAL, porque não era caritativo, não era habitação só para os pobres, e não tinha uma lógica político que providencia cidadão passivo que beneficia, ou seja, as próprias comunidades participavam no processo, tomavam decisões, davam o seu parecer sobre as coisas. Aqui no Norte, o caso mais conhecido, assim, a obra de habitação pública criada pelo SAL é o bairro da Bolsa, no Porto, desenhado pelo Cisa Vieira, mas depois, com o processo constitucional em curso, o SAL foi posto na gaveta. E, apesar de algumas coisas meritórias, como o plano de intervenção para acabar com as barracas na Grande Lisboa, nomeadamente, a habitação pública tornou-se muito caritativa para os mais pobres e numa lógica de gatização. O SAL era a ideia de que a habitação pública vai se integrar no resto da sociedade, no resto da cidade, faz parte do planeamento como um todo, e não é uma coisa chutada para canto para tapar um bocado a pobreza extrema. E hoje temos uma crise de habitação, mais uma vez não é um problema estritamente português, mas neste momento o preço da habitação está a subir em Portugal um bocado em contraciclo, o que acontece noutros países. Podemos perguntar porquê, porque se outros países também estão a tomar medidas que nós não estamos a tomar, mas de facto parece que a habitação, apesar de estar na Constituição, o direito à habitação foi algo deixado um bocado... É um direito mais formal do que substantivo. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim, assim, em Portugal nós temos um problema que é uma narrativa que, por um lado, fala de construir um parque habitacional público, ou seja, nós temos quem defenda que se deve aumentar a oferta, mas sempre que alguém diz que tem de se aumentar o parque habitacional público, começam logo a dizer é socialismo, comunismo, enfim. Depois temos efetivamente a habitação social, só que lá está, é nessa lógica caritativa, e uma parte considerável do nosso parque habitacional público é destinada à habitação social. E, portanto, é mesmo, toma lá uma casa, paga um valor completamente irrisório pela casa e não te queixas. Ou seja, é aquela lógica de que quem desfruta da habitação pública é precisamente aquela pessoa que está mesmo mais fragilizada. Em Portugal nós temos um problema que eu considero que é de várias frentes, não é? Houve partidos que, e eu vou tentar não dizer nomes, mas houve partidos que se focaram muito na questão do alojamento local. E o alojamento local, de facto, é um dos problemas e é inevitável falar sobre o alojamento local. Só que assim, nós temos outro problema muito grande e ele é completamente... não dá para desvinculá-lo da questão da desigualdade. Se nós temos uma concentração de riqueza cada vez maior num conjunto de pessoas muito restrito, o que vai acontecer é que essas pessoas vão começar a viver do rentismo, vão começar a viver do capitalismo financeiro
e obviamente da compra de ativos. E particularmente, muitas vezes, de fundos de investimento específicos. E o que acontece em Portugal é que nós temos um conjunto de fundos de investimento que assim que um novo foco habitacional aparece, uma nova habitação aparece, um novo prédio aparece numa cidade, compra logo aquilo. Compra logo aquilo e deixa muitas vezes aquilo a especular, a render, até eventualmente vender a um conjunto de expats americanos, que eles não são imigrantes, eles são expats, não é? De um conjunto de expatriados americanos, ou muitas vezes aquilo é utilizado para construir um hotel. Sim, Ou seja, as casas são compradas e vendidas como se fossem ações. como se fossem ações, exatamente. Aquilo fica no mercado até efetivamente ter um valor maior, depois vende-se. Ou seja, o que está a acontecer é... Nós hoje em dia já não temos a casa como um objeto que é vendido de pessoa para pessoa, nós temos a casa como um objeto que é construído, é comprado por um fundo de investimento, é especulado e eventualmente vendido a uma pessoa que tem um poder de compra muito superior ao nosso. É isso que está a acontecer com a habitação. E é óbvio que, a partir desse momento, como é que nós garantimos o direito à habitação que está constitucionalmente garantido? É um direito formal. Sim, É um direito formal. Obviamente que ninguém é. está proibido de comprar casa, nem de Não. arrendar uma casa. Não. Quer dizer, Ninguém está proibido isso, só que a questão é, há uma diferença muito grande entre o senhorio, que por acaso tem 2 ou 3 apartamentos e o aluga às pessoas, e um fundo de investimento que pertence a meia dúzia de acionistas que se calhar nem sabem onde é que fica esta reja, Sim, que é onde sim. tem o prédio que compraram. Percebes? É uma diferença muito grande. há pessoas que têm no seu fundo de pensões aplicado em fundos de investimento que estão ligados à habitação e nem sabem. Sim, tanto compram ações da Apple como de um imóvel ali situado em Sim, Paramos. Eu acho que há um problema aqui. A solução é sempre difícil e complexa, mas eu acho que há um erro de diagnóstico em Portugal que é precisamente olhar para isto como uma crise uma ruptura de estoque. Como se fosse uma ruptura de estoque. Não há papel higiênico porque há uma crise de oferta. E está-se a olhar para a habitação como se fosse o mesmo. Cá. Há pessoas que procuram casa para viver, há um número limitado de casas disponíveis e, portanto, há uma crise da habitação que faz subir o preço. Mas não é isso. Porque muitas vezes quem procura casas, uma pessoa que procura uma casa não está, como tu dizes, não está a concorrer com outras pessoas que procuram casa que têm um rendimento semelhante, ou pelo menos num rácio semelhante. Não é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas que já têm muitas casas, ainda como é um produto, é um ativo que se está a valorizar tanto, procuram, em vez de investir o seu dinheiro noutras coisas, investem no imobiliário. Com um problema, com todos os problemas, que faz subir o preço, faz com que as pessoas que precisam de casa não tenham acesso a um preço acessível. Gera um problema de procura na nossa economia, porque as pessoas, ao depositar tanto dinheiro, tanto esforço financeiro numa casa, nos custos de uma casa, seja uma prestação, seja uma renda, faz com que tenham de diminuir o consumo noutros bens e serviços, o que pode ter um impacto na economia real. E faz com que muitas vezes seja impossível e faz muitas vezes com que os investidores, em vez de investir num negócio que cria bens e serviços valiosos para todos e cria emprego, pensa assim, para quê? Para que eu vou estar a arriscar? Se isto pode correr mal, vou ter de contratar pessoas, vou ter de lidar com pessoas. Eu compro uma casa sem fazer nada, o próprio mercado valoriza-me o ativo. Isso desloca dinheiro da economia real para uma economia rentista. Estamos sempre a falar porque é que não crescemos, porque é que não crescem os salários, e acho que é preciso ligar estes 2 pontos que eu pelo menos vejo na política nacional, que poucas vezes se liga este problema. E tu falaste do alojamento local, de facto nós estamos aqui quase numa relação abusiva com o turismo. Por um lado precisamos do turismo, porque o turismo foi responsável por uma parte do crescimento que tivemos nos últimos anos, isso gera receitas fiscais, mas ao mesmo tempo, ao dependermos de um setor que cria emprego tão precário, tão volátil, Tão sazonal, em que estamos muito expostos à sorte, porque Portugal está na moda, de momento para outro pode deixar de estar como outros países. E não soubemos fazer, também podemos falar do investimento público, temos muito pouco investimento público,
que não conseguimos pegar. Ok, estamos a ter um bom turismo, estamos a gerar receita, vamos pegar neste dinheiro, vamos ter um plano para fazer crescer outro setor que cria uma economia que cria produtos mais sofisticados, com valor acrescentado e que permitam absorver melhor as competências das pessoas e criar um emprego digno. Eu concordo contigo. É curioso que aquele liberalismo rasteiro, que eu tenho cada vez mais dificuldade em chamar liberalismo, diga que, bem, Portugal tem de imitar outros países, e fala-se da Singapura, fala-se da Coreia do Sul, fala-se do Japão, fala-se de um conjunto de países. E eu às vezes gostava de perguntar a essas pessoas se têm noção de quanto na Singapura, na Coreia do Sul e no Japão houve um projeto de industrialização coordenado pelo Estado para que realmente aquele país tivesse complexidade produtiva. A Coreia do Sul, eu não sei se vocês sabem, mas durante o período em que aquilo era uma ditadura, porque aquilo foi uma ditadura militar durante muitos anos, mais ou menos até aos anos 90, a Coreia do Sul tinha planos quinquenais. A Coreia do Sul tinha um projeto industrial. As gigantes que nós hoje conhecemos da Coreia do Sul, aquelas gigantes tecnológicas que nós conhecemos da Coreia do Sul, por exemplo, temos o caso, sei lá, da Hyundai, tiveram apoio do Estado, tiveram uma coordenação ao ponto de, por exemplo, o que muita gente não compreende é o seguinte. Está aqui um abelhão. O que muita gente não compreende é o seguinte, é que não é que o privado... Não é que reacionária, abelha reacionária. O privado tem uma questão aqui, não é uma questão do privado ser mau ou ser bom. O privado objetiva o lucro, e objetiva o lucro no curto prazo, no curto médio prazo. Há um conjunto de investimentos infraestruturais e de indústrias de base que só vão dar lucro daqui a 40, 50 anos. Eu posso dar um exemplo. O Silicon Valley... O Silicon Valley é o caso mais paradigmático, mas quer dizer, nós olhamos para o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram um investimento estatal, sempre, apesar do consenso de Washington que aplicaram outros países, sempre tiveram um investimento estatal e dentro do seu complexo militar industrial. Se nós formos a ver algumas tecnologias ou várias que temos no iPhone hoje em dia, muitas delas foram desenvolvidas pelo Estado. Foi, por exemplo, o ecrã tátil desenvolvido pelo Estado, o GPS desenvolvido pelo Estado, a internet desenvolvida pelo Estado americano, não só o Estado americano, mas particularmente o Estado americano, através do projeto da ARPANET. Tudo isso foi desenvolvido pelo Estado. É a própria internet. Sim, a internet, a partir da ARPANET, basicamente. E esses mecanismos foram criados, mas não eram rentáveis no curto prazo. Teve de ser um Estado a fazer esses investimentos. Agora a questão que eu pergunto é: que investimento público nós temos a sério em Portugal que nos permita ter indústrias de base e infraestruturas de base para daqui a uns anos nós podemos efetivamente lucrar com isso através do setor privado? Não temos. E eu peço imensa desculpa. Portugal, enquanto não tiver isso, não vai sair da cepa torta e vai depender do turismo e vai depender de setores precários que inclusivamente são o que fazem com que Portugal dependa tanto de mão de obra que vem de onde? De países como o Bangladesh, o Paquistão, a Índia, etc. Então quer dizer, o André Ventura, por exemplo, está sempre a queixar dos imigrantes. Que projeto de industrialização do país é que ele tem para que nós não precisemos de tanta mão de obra precária, não é? Sim, e Portugal nunca soube fazer a seleção e parece que é uma palavra proibida, a seleção. Sim, é contra o laissez-faire. Mas quer dizer... A Siemens e a Volkswagen não surgiram do vácuo, não é? E todos os países, a IBM, os países mais desenvolvidos fizeram isso, tiveram políticas industriais em que selecionaram setores estratégicos e canalizaram recursos para aí. Isso não quer dizer que o Estado tome conta de tudo, mas cria mercados, cria clusters. E falámos de Silicon Valley. Eu gostava de tocar noutro problema. Um dos problemas de Silicon Valley é que há um investimento estatal, mas depois muitas vezes não há um retorno social e há um economista que desenhou o modelo nórdico, o modelo sueco, que é o Mende, não sei se é assim que se diz o Mende, que ele fala do IKEA e da Tetra Pak, que são duas grandes empresas suecas, toda a gente conhece. E ele diz que foi graças a um projeto, foi graças ao Estado que essas empresas cresceram e tiveram dimensão para depois ser lançadas no mercado internacional.
O IKEA, precisamente por uma política de habitação pública, precisavam de móveis baratos e precisavam de móveis que se montassem depressa e tudo, e o IKEA cresceu aí. A Tetra Pak acho que cresce por causa da política da alimentação escolar, com o leite escolar. Eles também precisavam de muitas embalagens de cartão para poder distribuir leite por todas as escolas. E diz que agora elas cresceram, o Estado investiu, elas cresceram, e elas agora fazem lobby para não pagarem impostos. E para deslocarem a sua sede fiscal para outros sítios. E um economista que é o Sun Shen, que é coreano, também não sei se é assim que se diz. Não sei se te referias a ele quando falas do caso, porque ele fala muito sobre o caso coreano. Por acaso não me referia a ele, referia-me a Mariana Mazzucato, mas... Pois, também. Pois. Ela fala mais também Silicon Valley, das farmacêuticas. Ele diz que isto acontece um bocado de há determinadas economias que são muito alavancadas pelo Estado, tornam-se fortes, depois... Claro que se querem lançar no mercado internacional porque, eu precisei de estar protegido, eu precisei de uma trégua para criar a minha metralhadora. Quando eu percebo que tenho uma metralhadora, o tipo ao lado tem uma fisga, vamos lá, mercado livre para todos, claro. Mas enquanto eu estava a criar a minha metralhadora não queria muito mercado livre porque o tipo com a fisga podia-me aleijar. E ele diz que eles chuta ladder. Eles quando se tornam fortes querem dar um chute no Estado porque já não precisam do Estado para nada e fazem lobby contra os impostos. E se também não vês isso numa retórica contra os impostos em que se olha para a questão fiscal como se os impostos fossem uma entidade homogénea que afeta todos por igual, em que se pergunta quanto é que eu pouparia se não pagasse estes impostos, e fala-se pouco o papel que têm os impostos na criação de infraestruturas, né? Ou seja, se algumas pessoas que acabam por ter um bom emprego e perguntam quanto é que eu ganharia de salário líquido se não houvesse esse imposto, se às vezes também não deviam perguntar o contrário, quanto se não fosse quanto é que este imposto fez por mim? Ou seja, se não fosse este imposto eu não tinha este emprego, não me tinha pago a formação, não tinha... Sim, é muito simples, é só tu pensares, ora bem, se eu não pagasse este imposto, ou se ninguém pagasse impostos, num país em que nós nem sequer temos soberania monetária e não emitimos a própria moeda, ora bem, eu não ia ter comboio para apanhar, eu não ia ter estrada para andar, eu não ia ter o Serviço Nacional de Saúde. Bem, eu chegava ao final do mês e o valor que recebia a mais por causa de não pagar impostos não chegava para pagar as coisas que eu preciso. Até porque não ia ser eu a alcatroar a estrada sozinho, não é? Não ia me reunir com meia dúzia de gajos e ao invés de fazer uma tainada no fim de semana, no sábado à tarde, ia alcatroar uma estrada. Não era isso que ia acontecer. Então, obviamente que os impostos são necessários, principalmente em países em que o que acontece é que nós não temos soberania monetária, não é? Nós não emitimos o escudo. Quem emite é o Banco Central Europeu, o euro. Mas uma coisa que é curiosa é... Eu compreendo que as pessoas também se queixem dos impostos que pagam. Claro. Porque existe, de facto, aqui uma discrepância brutal entre aquilo que, por exemplo, os super ricos pagam de impostos num conjunto de países e aquilo que depois as pessoas são tributadas em sede de IRS. Sim, o trabalho é muito... O trabalho é muito tributado. Os impostos indiretos são altos. Os impostos indiretos são altos, não é? Quer dizer, uma pessoa pagar 23% de IVA é uma coisa completamente abesbílica. E no Brasil, por exemplo, eles agora estão a fazer um projeto de normalização dos impostos para eles se tornarem mais como aquilo que acontece na Europa, porque no Brasil o IVA é um conjunto de impostos diferentes e provavelmente a alíquota lá vai ser qualquer coisa como 29% ou 30%, uma coisa completamente absurda. Ora, obviamente que as pessoas veem que pagam impostos e depois também sentem que os impostos que pagam não condizem a um tratamento adequado nos serviços públicos. Quer dizer, o meu filho vê o seu professor a não conseguir lhe dar um tratamento personalizado porque o professor tem 40 alunos para atender. Ele vai a um Serviço Nacional de Saúde, a um hospital qualquer, dão-lhe a pulseira amarela, ou às vezes a verde, e ele está ali bué da mal e fica 12, 13, 14, 15 horas, como eu próprio já fiquei, no hospital. Obviamente que as pessoas dizem assim, eu ando a pagar impostos para quê? Não, deem-me o dinheiro dos impostos. E eu percebo perfeitamente que as pessoas fiquem revoltadas. Sim.
perfeitamente. Porquê? Porque existe uma distribuição muito má daquilo que é o ónus do Estado Social. O ónus do Estado Social é super explorado na questão do trabalho e subexplorado na questão do capital. Até porque o trabalho não é móvel, não é? Não pode, não, Exatamente, até porque o trabalho... Não consigo mudar a minha sede laboral para... Sim, Mas exatamente. consigo mudar os meus ativos financeiros para outro sítio. Exato. Se bem que essa conversa também dá para ir um bocado longe, não é? Sim. Quer dizer, o dono da Jerónimo Martins não vai retirar os mercados Pingo Doce daqui e metê-los noutro sítio. Competir com empresas que já estão estabelecidas nos outros países. Ou seja, agora, se isso também depois existe outro argumento da malta que é mais do federalismo europeu. Se for um imposto europeu, assim eles não podem fugir para lado nenhum. Também pode ser por aí. Mas sim, as pessoas pagam muitos impostos, depois sentem que a retribuição não é adequada e sentem que pagam mais impostos do que certas pessoas, não é? Só que muitas vezes viram-se mais para quem está em baixo e um bocadinho mais miserável, ao invés de se virarem para as pessoas que estão em cima. Também procuram explorar isso, não é? Claro. Mais perguntas? A conversa já vai longa também, não? Não, A conversa vai longa, entretanto acabamos. Só aqui mais uma pergunta. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Está à vontade, sem vergonhas. Pedro. Queria só dizer antes de mais que sem a qualidade do ensino público, a maior parte das pessoas de São Martinho e arredores não teriam acesso à educação, ponto. Nós aqui vamos todos para a Escola de São Martinho, alguns depois vão para a Vila das Aves, alguns para Santo Tirso, mas é inegável a qualidade do ensino público que nós tivemos e entristece-me que a qualidade esteja a desvanecer, porque a educação tem sido o meio mais empoderador que nós temos tido para a nossa comunidade. E, de facto, ver que a qualidade do trabalho dos professores, as condições precárias em que eles trabalham, entristece-me e também, enquanto profissional de saúde, também vejo isso acontecer no Serviço Nacional de Saúde e deixa-me bastante triste. Mas, para além disso, eu gostava só de falar sobre o mercado livre, que as pessoas têm esta ideia que o mercado livre dá-nos muita opção de escolha e que, se fosse o Estado a escolher, nós não teríamos esta oportunidade de escolher entre um iPhone e um Samsung. E acho que devíamos explorar um bocadinho o que é que nós consideramos liberdade e se o mercado é livre, então como é que o mercado faz estas decisões? Não será apenas pelo que dá lucro? E será que o que dá lucro é o que nós precisamos? Ou será que o papel do Estado tem este papel de facto de poder investir no que realmente é preciso? Ou será que devemos organizar-nos no sentido de investir no que realmente faz falta, como sustentabilidade? Se nós queremos o melhor para os nossos filhos, se queremos um futuro para os nossos filhos, para as nossas crianças, será que é um mercado livre que lhes vai dar esse futuro? E qual é que é o papel do Estado nisto tudo? E se tem de ser o Estado ou se pode ser outra coisa? Mas pronto, só queria acrescentar isto não é bem uma pergunta, é só uma pergunta retórica, digamos assim. Mas se alguém quiser comentar, força. Boa. Eu se calhar posso avançar? Podes. Eu ia falar um bocado da questão do pacote laboral. Então avança. É a definição de liberdade, não é? Do ponto de vista formal, um empregador é igual a um trabalhador. Os dois têm é uma transação voluntária. Um bem de trabalho, o outro compra de trabalho. Mas em termos reais, um tem muito mais poder negocial do que o outro. Porque um trabalhador tem sempre o reino da necessidade por suprir. Não tem uma alternativa viável, a não ser a fome, a ter de vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Isso inquina completamente o poder negocial. Eu não quero entrar em detalhes sobre as definições de liberdade e a liberdade positiva, mais de esquerda, a liberdade negativa, mais de direita, mas podemos ter aqui uma divisão entre liberdade formal, que é importante, mas não é suficiente. E
E às vezes as narrativas para o mercado, não quer dizer que os mercados não sejam úteis, mas tem de ser numa lógica instrumental e usando aqui um verbo como economista, que é o Polanyi, devem ser incrustados em valores sociais, em valores políticos, eles devem servir valores sociais. E portanto, se nós valorizamos tanto as ações voluntárias, as ações livres, temos de garantir não apenas que as pessoas são formalmente livres, são formalmente voluntárias, mas de facto há um equilíbrio do poder. E esse equilíbrio de poder faz pelo ponto de vista legal, mas também se tem de fazer pela distribuição de riqueza, pela própria configuração da propriedade. E sendo o trabalho tão fundamental na nossa organização social, para produzir os bens e serviços que todos precisamos, há todas as questões depois ligadas à automação, à inteligência artificial, etc., mas que ainda é muito central, e se calhar será sempre, não sabemos. Não podemos falar de uma sociedade livre sem que os trabalhadores tenham poder efetivo, real. E preocupa-me este momento que vivemos com este pacote laboral, que se fala da irrazoabilidade dos sindicatos, da irrazoabilidade de toda a gente, e a própria pessoa que chama a própria entidade, neste caso o governo, que chama os outros irrazoáveis, acho que nunca se questionou para si próprio se também não está a ser irrazoável, e a meu ver está. Nós não... Quando vamos para uma negociação, não podemos dizer os outros são intransigentes porque não aceitam a minha proposta. Quando deste lado não há nenhuma cedência real. O governo ensaia umas cedências que não são cedências, porque depois volta com propostas que supostamente já tinham cedido. E nós nem conhecemos o documento de direito. Nem conhecemos o documento de direito. Dizem-nos que isto é para nos adaptar para a economia do futuro. Eu não percebo em que medida, qual é a justificação. Se o futuro for um Mad Max ou qualquer coisa assim, todos os dados empíricos, bibliográficos que falam da automação da inteligência artificial dizem pelo contrário que temos de proteger o emprego, que temos de ter prestações sociais até fora do emprego para fazer face a isto. Vamos apostar em formação. Isto parece-me a mim que se a preocupação é aqui, se os trabalhadores vão ser substituídos por robôs, este pacote laboral o que parece é que facilita a vida dos empregadores, facilita aos empregadores o poder legal de substituir a mesmos trabalhadores por robôs, porque tornam mais precários os vínculos. Sim, eu concordo. E há um ponto que é muito importante. Um dos maiores professores de Direito do Trabalho em Portugal recentemente deu uma entrevista ao Daniel Oliveira naquele podcast O Perguntar Não Ofende, que é o Leal Amado. E o Leal Amado, curiosamente, ele também era pai do dirigente da AC quando eu era estudante em Coimbra, que era o Alexandre Amado. E o Leal Amado diz uma coisa que é muito importante. No Código de Trabalho já está reconhecido que a relação entre o trabalhador e o empregador é assimétrica. Ou seja, apesar de formalmente existir uma equivalência entre o trabalhador e o empregador, porque são duas partes negociais supostamente iguais, a verdade é que, materialmente falando, existe uma diferença óbvia, não é? Existe uma coisa chamada Exército Industrial de Reserva. As pessoas, que é aquela massa de pessoas desempregadas que basicamente o patrão pode usar para dizer assim: não queres? Está bem. Olha, eu tenho aqui mais 10 que querem trabalhar e se calhar com condições piores do que tu. Claro. Não é? Então, de facto, existe essa questão e o Código de Trabalho reconhece isso. Agora estão a tentar atirar-nos areia para os olhos para nós pensarmos que não. Mas, de facto, o Código de Trabalho existe para corrigir essa assimetria entre o trabalhador e o patrão. Mas agora, tu falaste da questão do livre mercado e eu gostava de pontuar isso porque acho que é muito importante. O livre mercado é livre que haver, não é? Porque assim, reparem, em 1873 nós vamos ter uma depressão que na altura se chamou a Grande Depressão, só que nós depois tivemos a Grande Depressão e passou a chamar-se essa depressão a Longa Depressão. O que é que acontece? Essa foi uma daquelas situações em que houve uma grande debandada até aos bancos para levantar dinheiro, porque houve especulação na altura, particularmente em empresas que estavam associadas ao setor da ferrovia e que estavam a reconstruir a grande ferrovia nos Estados Unidos após a Guerra Civil. O que acontece é que
houve muito papo furado, houve muita especulação e houve uma bolha. E deu-se a longa depressão. A longa depressão fez uma coisa. A longa depressão foi no capitalismo industrial. Deixa lá, não há problema. Foi no capitalismo industrial a primeira vez em que nós temos uma crise tal que várias empresas, ou várias crises, obviamente, mas aquela foi uma das maiores crises que nós conhecemos, a par da Grande Depressão e da crise de 2008, não é? A Grande Recessão. E nessa crise nós tivemos um efeito de bloco ou de dominó em que várias empresas foram com os porcos, por falta de melhor expressão, deixaram de existir, abriram falência. E o que é que vai acontecer nesse período de 1873 em diante? Estas empresas vão, das duas uma, ou ser compradas por empresas maiores que têm rentabilidade suficiente para sobreviver à longa depressão, ou então elas vão falir, não é? E essas grandes empresas vão ficar com a sua quota parte do mercado. O que é que isso significa? O que isso significa na prática é que o mercado, com estas crises, vai ficando cada vez mais monopolizado. E a verdade é que o livre mercado, e existe um economista socialista americano que fala muito disto, que é o Richard Wolff. O livre mercado tem vencedores e perdedores. Os perdedores saem do mercado e os vencedores tendem a ficar com a cota parte do mercado que era dos perdedores. Ou seja, existe uma tendência no capitalismo para a monopolização e os dados comprovam isso. O que significa muitas vezes que nós achamos que estamos a comprar diferentes marcas quando vamos a um supermercado, não é? Eu fiquei parvo. Pertencem todos ao mesmo grupo. Eu disse assim, não me apetece dar dinheiro à Axe. Vou comprar aqui Rexona. Pertencem as duas à Unilever. Nós vemos um conjunto de marcas e iogurtes de várias marcas. Às vezes os iogurtes de várias marcas pertencem à Nestlé, à Unilever e mais uma qualquer empresa. E eu, para fugir à Amazon, comprava livros noutra livraria online. Essa livraria foi comprada pela Amazon e a Amazon fechou. Ou, por exemplo, olha, não vou dar dinheiro à Bertrand, vou dar dinheiro à WUC. Pertencem as duas à Porta Editora, em Portugal. Sim. Mais um conjunto de pequenas editoras. Acho que há a Serial 20 também neste momento pertence. É tudo da Porta Editora. Chancelas da Porta Editora, basicamente. Ou seja, o mercado tem uma tendência de facto para se monopolizar e nós nos setores. Menos que haja mecanismos de dispersão. Menos que haja mecanismos de dispersão. 30 anos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Não sei, eu acho que já estamos a falar há muito tempo. Sim. Sim. Ou seja, livre mercado que haver, porque em boa verdade é que a maioria dos mercados estão altamente monopolizados ou oligopolizados, e isso viu-se também após a crise de 2008. Grandes bancos fundiram-se, outros foram comprados a preço de saldo, isso acontece. E aqui uma contradição do próprio capitalismo é que percebeu-se ao longo da história que aquilo que nos dizia que é as vantagens concorrenciais do mercado que nos permitem ter mais oferta, melhores preços, funcionam sob a dispersão de capital. E a dispersão de capital se houver alguma intervenção, se houver pelo menos algumas ilhas de socialismo no mercado. Exatamente. Mas eu só gostava de dizer uma coisa que eu tenho de dizer, e já agora vou aproveitar para falar mal do CTT, que eu gosto de fazer isso. Eu tenho 2 encomendas atrasadas com o CTT. E este é um ponto importante. Tu falaste da questão da concorrência. A concorrência, efetivamente, e qualquer economista de esquerda à direita vai dizer, a concorrência faz com que, de facto, nós tentemos providenciar um serviço melhor para competir com os outros. Está tudo bem, certo. Mas quando o mercado está monopolizado, o incentivo da concorrência desaparece. Claro. E então... Nas estradas... Exatamente. E em Portugal nós temos um caso que é mesmo paradigmático. Nos Estados Unidos, os Correios são públicos. Até os Estados Unidos, o centro do capitalismo, compreende que os Correios têm de ser públicos. Porquê? Porque são um monopólio natural. São um monopólio natural, não tem concorrência. Então, uma empresa que pretende lucro pode muito bem simplesmente apresentar um serviço meia-boca e está. E os Correios têm a particularidade de serem lucrativos em grandes cidades e serem mais custosos e às vezes operarem em prejuízo em pequenas localidades, não é? E então o que é que acontece? Os CTT em Portugal são um caso paradigmático de nós privatizarmos, e eles abriram vários negócios, os bancos CTT, por exemplo, expandiram os Lockies e assim, mas o facto é que o que acontece é que as reclamações, desde que os CTT foram privatizados, dispararam precisamente nas localidades em que os CTT não são lucrativos, que são as pequenas localidades. Mas mesmo nas grandes cidades, que é o meu caso, por exemplo, Braga, os CTT estão muito precarizados e os trabalhadores estão muito precarizados. Ou seja, Portugal, quando se diz há muito Estado em Portugal,
Não. Eu gostava de ver, quer dizer, a EDP privatizada, a REN privatizada, o CTT privatizado, Sistema bancário quase toda, a exceção da Caixa Geral. que funciona como um banco privado. Sim. Quer dizer, mas o quê? Vamos privatizar mais o quê? Vamos privatizar as estradas? Vai ser o paraíso libertário anarcocapitalista? As estradas, a CP, a RTP. A RTP, sim. Já tentar. Bem, não sei se Acho- já nos alongamos, Tá. havia muito para falar ainda. Sim, eu- Sigam o Miguel, carreguem no sininho. não é? É assim. Sigam-me no Instagram se quiserem. O meu nome é Miguel Faria. Tenho agora um podcast chamado Assim Faria Miguel. Tenho crescido, já estou com 35 mil seguidores no Instagram. Está a ser giro. Obrigado a todos, malta. E venham mais 52. E venham mais 52. Malta, uma grande salva de palmas aqui para o Rajão e para o Miguel Faria. Muito obrigado a todos. Espetacular, há muita conquista, muito caminho a fazer-se. Cá estamos nós, mais um dia a combater. Vamos ter já de seguida aqui uma grande jam. Quem se quiser juntar, quem quiser tocar, estão aí os instrumentos. Quem quiser pintar, juntar-se ali ao culto, à Leonor e ao Pedro. Temos aí a nossa barraquinha com a cerveja. O São Martinho está ali com os grandes petiscos. O grupo de jovens está ali com os docinhos. A Aurora está lá atrás a vender coisas lindíssimas. Malta, juntem-se. A festa é para nós, é nossa. Sejam felizes, hein? Abril sempre, fascismo nunca mais. Nada, meu, de nada.